Olá a todos! Então, gente, o objetivo do vídeo de hoje é comentar um pouquinho sobre o que acontece com a gente, né, após o nosso desencarne, após a nossa dessoma, tá? Então, para responder essa pergunta, né, o que acontece com a gente após a morte, né, eu vou tentar trazer para vocês algumas informações que eu obtive, né, através das minhas experiências, né, com projeção astral, tá? E acompanhando, né, algumas consciências que eles tinham desencarnado e também, assim, algumas coisas que eu li a respeito do tema, tá certo? Então, a primeira experiência que eu lembre, né, que eu tive com uma pessoa que tinha desencarnado, aconteceu há muitos anos. Eu tinha em torno aí dos 16, 15, 16 anos. E foi na minha família mesmo, tá? Eu tive um tio, né, nessa época, gente, eu nem acreditava que existia projeção astral, tá? Eu já tinha essas experiências, mas eu não parava para pensar muito sobre isso. E também, né, algum tempo eu fiquei imaginando que isso poderia ser mais uma viagem interna, tá? Hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de convicção de que são experiências mesmo de projeção, experiências fora do corpo, viagem astral, desdobramento, enfim, como vocês preferirem chamar isso. Enfim, então essa primeira experiência que eu tive foi com um tio, tá, que tinha desencarnado. E eu não tinha muito contato com esse tio aqui, nesse plano físico. Eu poucas vezes, eu não lembro de ter nem visto ele por aqui, tá? Mas eu acho que eu conheci quando era criança. Então esse meu tio, ele desencarnou, tá? E eu tive a chance, né, de encontrar com ele, né, assim, no plano astral, plano espiritual, enfim. E ele foi direto para um hospital, e nesse hospital, era um hospital bonito, assim, trazia uma paz, tá? Um hospital que trazia uma paz, e ele estava lá se recuperando. Não foi uma experiência ruim, essa que eu tive, né, com um desencarne, tá? Enfim, eu tive algumas outras experiências com pessoas que desencarnaram, algumas que eu não conheço, que eu não conhecia aqui no plano físico, né, mas que eu tive chance de conhecer no plano astral, por exemplo, né. Então, gente, eu acho que, né, a partir dessas experiências, e do que eu estudei, né, ao desencarnar, nós somos, na verdade, uma extensão daquilo que a gente é aqui nesse plano físico, tá? A gente não muda muito. Então, as crenças que a gente tem, aquilo que a gente viveu aqui, a gente acaba carregando um pouquinho disso para essa nossa vida. É claro que, dependendo do nível de lucidez de uma consciência, né, a gente pode dar de cara, né, com outras experiências que a gente carregou de outras vidas e que faz com que aquilo que a gente aprendeu aqui acabe sendo um pouquinho diferente, né? Que a gente não é só aqui, nós estamos aqui temporariamente, nós carregamos também experiências de outras vidas. E quando a gente está fora desse corpo físico, né, esse veículo físico, eles nos limitam bastante, né, em relação a esse contato com o ambiente extrafísico. Então, quando a gente perde esse veículo físico, né, algumas informações, dependendo do nível de lucidez que a gente tem, elas ficam mais acessíveis, né? Mas isso depende muito, tá? Eu tenho experiência também com uma outra pessoa, né, que eu encontrei com ela várias vezes depois do desencarne dela. E toda vez que eu encontrava no mesmo local, né, que era a casa onde ela morava antes de falecer. Inclusive, gente, essa casa, ela até não existe mais, né? Mesmo um pouco antes, né, dessa pessoa falecer, essa casa já tinha sido destruída para a construção de uma estrada que ia passar por ali, né? E mesmo assim, toda vez que eu me encontrava com ela, eu tinha
que dizer para ela que ela tinha falecido, porque ela não se dava conta, né? Ela criou aquele mundo, aquele ambiente, né, daquela casa que não existia nem mais, e ela ficava presa àquela situação, né? A gente também é capaz de plasmar ambientes, né? Então, nesse mundo espiritual, ela acabava plasmando essa casa e ficava ali, vivendo naquele ambiente, sempre dia após dia, como se os dias meio que se repetissem, porque todas as vezes que eu encontrava com ela, ela estava na mesma situação, e eu dizia para ela que ela tinha dessomado, e ela se espantava com aquilo. Às vezes ela ouvia, às vezes ela não ouvia, enfim, era uma situação difícil, até que um dia eu nunca mais tive esse contato com ela. Eu acredito que ela tenha se dado conta da sua situação, né, de desencarne. Então, o que acontece com a pessoa, né, quando ela desencarna? Pode acontecer um monte de coisa. Isso vai depender, né, do momento daquela pessoa, né, no momento daquela consciência, daquele momento evolutivo daquela consciência, tá? Ela pode receber isso bem, ela pode se dar conta logo após o desencarne da sua situação, né? Acredita-se, gente, que quanto mais lúcido, né, quanto mais a pessoa trabalha a lucidez nesse plano físico, né, e ao longo dos planos físicos que ela passou, né, ela tenha uma capacidade de se dar conta da sua situação de desencarne de uma maneira mais rápida, né? Nós temos, né, basicamente 3 veículos, que é o corpo físico, né? Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Que é o soma. Nós temos o energossoma e nós temos o psicossoma, que é o corpo astral, tá? Esse energossoma também é conhecido como duplo etérico, né? Holochakra, tá? Enfim, tem algumas outras denominações para esse energossoma, mas o energossoma ele está presente tanto no corpo físico quanto no nosso corpo astral. Então, quando a gente dessoma, deixa eu dar um pause aqui, tanto porque tá tendo aqui uma propaganda de políticos, enfim, então, fazendo propaganda para os políticos, enfim. E quando então a gente dessoma, quando a gente perde o nosso corpo físico, a gente pode carregar no nosso corpo astral alguns resquícios do energossoma. Por que eu tô falando isso? Porque eu lembrei de uma experiência que eu tive também com uma pessoa que tinha dessomado, ou seja, perdido o seu corpo físico, né? Mas o seu corpo astral ainda estava com uma grande quantidade de energossoma. Essa não foi uma experiência muito legal, quer dizer, para a pessoa, né? Eu tive uma chance de aprendizado com essa experiência. Eu tive, né? Enfim, essa pessoa, eu não vou dizer quem é, né? Não tô evitando nomes, mas é uma pessoa conhecida também da minha família. Essa pessoa faleceu e ficou muito tempo ainda presa, próxima ao seu corpo físico. Então o que aconteceu é que ela observou todo o seu corpo físico entrando em estado de putrefação. Então o corpo dela foi todo entrando em estado de putrefação. O que acontece normalmente quando a pessoa é enterrada, né? O corpo se degenera, o corpo físico se degenera, mas ela acabou carregando aquilo também para o seu corpo astral. Então eu via, né, isso acontece através do energossoma, e eu vi o estado que ela se encontrava, gente, o corpo todo degradado, né, em estado de apodrecimento mesmo. Então essa pessoa foi resgatada e ela estava num lugar que era uma enfermaria, tá? Essa enfermaria, na verdade, o que eu entendo que era uma espécie de local, né, onde tinha uma oficina, uma OFIEX extrafísica, e ali tinham várias pessoas, né, várias consciências. Eu tive a impressão de encontrar outras consciências encarnadas ali também projetadas, mas uma boa parte eram de consciências consciex, né, consciências desencarnadas, extrafísicas, e elas estavam doando energia para essa pessoa que estava com o corpo em estado de putrefação, e eu fui chamada para ajudar. Eu acho que porque eu tenho esse corpo físico denso ainda, né? Isso, no momento de doação de energia, ele é
ele é bom, né? Ele ajuda bastante. Então eu lembro que eu olhei para aquela pessoa deitada, né, naquela cama em estado de putrefação e falei com muito amor, você vai melhorar, né? E segurei a mão, tá? E eu observei que à medida que eu segurei a mão dele, que eu comecei a doar energia para esse, era um senhor, né, para esse senhor, ele foi melhorando o seu aspecto do seu corpo astral, ele foi, aquela degradação toda foi sumindo, desaparecendo, né, até que em um momento um dos enfermeiros, uma das pessoas que estavam com a gente, disse, tá bom, já chega, me afastou, né, daquele senhor, né, eu larguei a mão dele e eu comecei a passar mal, eu acordei passando mal, mas feliz, porque não importa se eu passei mal, porque eu doei energia pra ele e ajudei, e eu me recuperei rapidinho, depois de mais ou menos 1 hora eu já tava bem melhor, né, eu acordei enjoada, eu tinha doado muita energia, eu acordei um pouco enjoada. É uma sensação desagradável, mas que foi melhorando, né? Dali eu já estava bem, daí um tempinho depois eu já estava bem. E eu acho que eu doei uma energia considerável para esse senhor. E ajudei, colaborei com o trabalho das pessoas que estavam ali, né? Das outras consciências. Então, é um senhor muito querido, né? Eu acho que você gostar, né? Eu acho que o amor, ele ajuda mais nessa doação de energia. Tá? Ele potencializa isso daí, né? Então as pessoas, sabendo que eu amava, né, e elas me chamaram para ajudar, tá? Eu tive essa chance, essa oportunidade de ajudar, enfim. Então esse foi um caso de uma pessoa que dessomou e que demorou muito tempo para dar conta daquilo, que teve que ser resgatada, né? Na verdade eu não sei se ele se deu conta do seu estado, mas ele teve que ser resgatado, né? E, por outro lado, eu tenho uma outra experiência de uma pessoa também que dessomou, eu não conheci nesse plano físico, tá? Mas eu sei que ele morava no estado de Goiás, tá? Em Goiânia, porque eu tive essa informação projetada, tá, gente? E ele foi uma coisa tão serena, tá? Tão simples. Tá, eu simplesmente dei a mão para esse senhor no momento que ele estava desencarnando e ele me deu as mãos e já foi levantando do corpo e já sabia, praticamente já estava ali ciente do seu estado de desencarne, tá? E eu me dei conta de que, na verdade, se tratava de um amigo, né? Foi muito legal, né? Porque a gente teve a chance de conversar, bater um papo, assim, eu me senti muito bem. Eu não lembro exatamente de tudo que nós conversamos, né, mas inclusive a aparência dele se modificou, porque ele não tinha mais essa aparência de senhor, ele era um jovem, ele se transformou num jovem, né, que eu acho que a aparência que ele escolheu para ter, né, e tava tudo bem, a gente bateu um papo, uma conversa, nós éramos amigos, né, de cursos que provavelmente nós realizamos nesse mundo astral. Então, gente, olha como, né, eu falando sobre tudo isso, eu me sinto fazendo uma autoanálise agora nesse momento, né, desculpa aí por interromper, né, mas como eu mudei os meus pensamentos, né, eu não jamais falaria uma coisa dessas alguns anos atrás, tá, porque eu acharia que seria tudo coisa da minha cabeça. Pode ser ainda, né, não tô garantindo que seja 100% verdade tudo isso que eu tô falando. Eu não quero que vocês acreditem em mim, quero que vocês tenham também as suas próprias experiências, tá? Mas enfim, mudando de assunto novamente, voltando ao assunto. Vejam, né, que no caso desse senhor foi algo bem simples, né? Foi natural, como se, opa, tá, já fiz tudo que eu tinha que fazer nesse planeta Terra, cumpri o que eu podia fazer, minhas tarefas, como eu podia, e agora eu tô aqui, né, bati um papo aqui com essa amiga, enfim, eu acho que também essa foi uma grande oportunidade que eu tive. Eu estava em um período assim longo de recesso projetivo, tá, e minha primeira projeção depois de um longo período foi essa, e eu fiquei muito feliz porque foi uma chance que eu tive de reencontrar com um amigo. Então eu acho que ao desencarnar a gente pode também ter essa oportunidade de desencarnar bem, né, de somar bem e ver e reencontrar os amigos, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. É importante a gente pensar no momento da nossa dessoma, a gente se preparar para esse momento, para estar lúcido nesse momento, saber do que está acontecendo com a gente,
Mas essa preocupação não é no sentido de ficar desesperado, com sofrimento, né? Achar que vai ser uma coisa muito ruim, né? É um momento que você tá ali, tá? Entrando em contato com o seu mundo espiritual, com aquele mundo extrafísico, né? E é um contato bom que você pode ter. A sua experiência com esse momento pode ser boa ou não, né? Mas é importante que no mínimo, né? Independente da religião, independente daquilo que você acredita, né? Eu, por exemplo, eu ainda estou em fase de aprendizado, né? Eu não posso dizer que eu tenha crenças assim muito bem estabelecidas, mas o que eu acho que é interessante é que nesse momento a gente pode contar com ajuda, né? A gente pode contar com a ajuda de um amigo, com a ajuda dos nossos mentores, com a ajuda de pessoas que estão aqui nesse mundo físico. São pessoas normais, gente, não são santos, né? São pessoas que estão aí no nosso dia a dia, algumas que têm consciência que estão ali para ajudar, outras não, outras nem lembram que ajudaram, mas enfim, a gente tem ajuda, vamos contar com essa ajuda, nós não estamos sozinhos aqui, né? E aquilo que você faz, né? Aquilo que você faz vai repercutir em todo mundo, tá? Então, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu ajudo um amigo, eu não estou ajudando só a ele, eu estou ajudando a mim também, né? Porque nós estamos todos juntos, tá? Nós estamos interligados. Então, assim, eu desejo a todos, né? Hoje é domingo, tá? Um ótimo domingo para vocês, tudo de bom, tá? Muita paz, muita tranquilidade. Tá? E um abraço bem forte e as melhores energias para vocês. Um grande abraço.